Olá, pessoal, bem-vindos à Web Palestra. Então, o tema de hoje é o assistente social no NASF AB. Eu me chamo Débora, Débora Martini, eu atuo no NASF em Florianópolis desde 2010, né, e tenho construído a minha trajetória na atenção primária em saúde aqui no município, né. Então, só para falar um pouquinho de mim, eu me formei em 2007, fiz a residência multiprofissional em saúde da família e logo em seguida eu entrei na Prefeitura de Florianópolis para atuar no núcleo né, ampliado de saúde da família e atenção básica, né? Hoje é a nomenclatura correta. Eu sou mestre em serviço social e a minha pesquisa, eu pesquisei um pouco a atuação do assistente social nesse espaço e fiz um comparativo também com o espaço do CRAS, né? Então, por isso até que as minhas web palestras de Telesaúde têm um pouco a ver com isso, com o trabalho do assistente social no NASF, AB e também com o trabalho do assistente social no CRAS. Em outro momento tem uma outra web palestra sobre isso, né? E hoje eu trabalho também com a residência multiprofissional em saúde da família, sou preceptora e tutora dos assistentes sociais da residência, né? Então, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês novamente sobre o trabalho do assistente social no NASF, com uma atualização da web palestra que a gente fez em 2013. Então, eu já falo, né, que algumas coisas que a gente já falou em 2013, naquela outra web palestra, elas continuam, elas são muito iguais, semelhantes, enfim. Então, a gente vai voltar a trabalhar com elas um pouquinho e tentar atualizar outros pontos, né, que a gente achou pertinente neste momento. Então, para a gente começar, né, a nossa web palestra, eu retomo de novo um pouco da onde que a gente fala, né? Essa questão de, para a gente discutir a atuação do assistente social no NASF-AB, a gente precisa saber quais são os referenciais teóricos que a gente trabalha, né? Da onde a gente vem, nosso ponto de partida. E aí, como assistente social, a gente tem um projeto ético-político, a gente tem as nossas normativas, a nossa linha, né? E ela na verdade, uma linha que visa a garantia dos direitos, uma sociedade mais igualitária, né? Com justiça social, com igualdade, com direitos mesmo, né? Então, a gente vai trabalhar em qualquer política pública que a gente tiver, isso inclusive no NASF, com essa linha também, né? Buscando direitos sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação. E na saúde muito mais, né? Sendo a política de saúde universal, o nosso trabalho na atenção primária, no NASF-AB, é um pouco garantir esse direito universal à saúde do usuário e trabalhar um pouco nessa perspectiva também, de garantia de direitos, de acesso igualitário, de integralidade, né? Então, que também são alguns eixos da política de saúde e da atenção primária em saúde, né? Retomo de novo um pouco dos autores que têm baseado a minha atuação e acredito que a atuação de muitos assistentes sociais que trabalham na atenção primária, nos núcleos ampliados de saúde da família, que é Costa, né, Vasconcelos e Mioto. Então, elas sempre têm algum texto, né, estão trabalhando, estudam sobre isso, sobre o trabalho da atuação do assistente social na saúde, e eu acho que trazem para a gente alguns guias, né, algumas orientações de como a gente pode atuar, quais são os eixos de trabalho que a gente pode ter na atenção primária, né? Então, pensando um pouco na Mioto, por exemplo, ela divide o nosso processo de trabalho em 3 grandes eixos, né? Os eixos socioassistencial, política organizativa e de planejamento e gestão. E a gente leva um pouco isso para a nossa prática profissional quando a gente está trabalhando no NASF-AB. Da mesma forma, em 2010, né, o Cefes publicou os parâmetros de atuação do assistente social, também na saúde, pensando um pouquinho nessa orientação dos profissionais para atuarem segundo alguns eixos, né, e esclarecendo o que é papel do assistente social, o que não é função do assistente social e discutindo, trazendo algumas questões para a nossa reflexão. Então, para a gente pensar na atuação do assistente social no NASF-AB, a gente precisa pensar um pouco nesses parâmetros, nessas linhas, nos eixos que realmente fazem a nossa intervenção ou que guiam a nossa intervenção na saúde também. Né? Então, pensando um pouco nisso, eu retomo novamente a questão da importância de a gente ter um plano de atuação do assistente social no espaço onde a gente está. Nesse caso, é o NASF-AB, né? Então, por que um plano de intervenção? Primeiro, porque ele vai conseguir dar uma cara para o trabalho do assistente social, mostrar para a população, para os outros profissionais que estão atuando junto com a gente nesses espaços,
e também para a própria gestão, em alguns momentos, de como se dá a nossa atuação nesse espaço, né? Então, o que é importante para um plano de atuação ou de intervenção? Uma base teórica, né, utilizada, tem que ser articulada com o nosso projeto ético-político profissional, né? Identificação da instituição, e do espaço onde a gente está inserido. Então, qual é o NASF? Quantas equipes a gente atende? Qual é o território de abrangência do nosso NASF-AB? Quais são as equipes de saúde da família, composição, se elas estão completas ou não, se a gente tem que tipo de atuação que a gente faz, né? Como é que é no município essa composição, o assistente social está inserido só num NASF com 9 equipes, ou ele está num NASF-AB com 12, 15, 20 equipes, ou é menos. Isso também já dá um perfil um pouco de como a gente pode realizar o nosso trabalho na atenção primária, né? Além disso, caracterizar, então, os usuários, as demandas que aparecem, as necessidades sociais de saúde, e aí a gente pensar um pouquinho nesse processo de olhar para o território, olhar para as demandas que a gente está atendendo na atenção primária, e caracterizar um pouquinho essa questão. Né? O serviço social, então, caracterizar o serviço social inserido nesse contexto, né? Da onde vem o serviço social, somos em quantos, como é que se dá essa divisão, da onde que veio o assistente social naquelas unidades de saúde, né? Foi feito um estudo demográfico, de perfil, como é que foi feito? Ou a gente simplesmente foi lá, mais ou menos dividido aleatoriamente. Então, é importante a gente também esclarecer um pouquinho isso. E pensar, então, nos projetos de intervenção, com objetivos, com metas, com formas de avaliação, que tipo de avaliação a gente vai estar fazendo no nosso trabalho, né? Nosso próprio gerenciamento, nossa própria autoavaliação, assim. Se a gente vai ter critérios numéricos, se vai ser de qualidade, se vai ser metas não relacionadas à quantidade, por exemplo, que não seja número de usuários atendidos, por exemplo, mas que seja como qualificar, né? O número de atendimentos que a gente realizou e que conseguiram atingir o objetivo, que, por exemplo, a gente conseguiu acessar um direito, acessar um benefício para aquele usuário naquele momento, não sei, né? Mas pensando um pouco nessas questões de realmente de qualificar o nosso processo de trabalho, a gente conseguir de uma forma ou outra avaliar a nossa atuação na atenção primária, né? Então, pensando um pouco nisso, que eu acho que é a base geral para todo o assistente social, independente da política onde ele está inserido, do espaço onde ele está inserido, né? A gente fala um pouquinho do NASF, então, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, né? NASF-AB. Algumas diretrizes que eu acho que vocês também já sabem, já conhecem por estarem nesses espaços, né? Ou na saúde da família ou no NASF. E pensando um pouquinho, só para a gente caracterizar esse espaço, né? Então, o NASF-AB, ele é um dispositivo estratégico da atenção primária que tem como objetivo trazer essa melhoria, né? Uma vez que ele vai ampliar o escopo, então, das ações da APS, compartilhando os saberes, ampliando o olhar, as capacidades de resolutividade clínica das equipes de saúde da família, ou de atenção primária, de atenção básica, né? É composto por profissionais de diferentes áreas de atuação, de conhecimento. Essa atuação é realizada conjuntamente com os profissionais de saúde da família ou de atenção básica, compartilhando e apoiando as práticas de saúde no território. Então, pensando um pouco nisso, o assistente social, né, puxando um pouco para o serviço social, essas diretrizes gerais, o assistente social ele vem como apoio a essa equipe de saúde da família ou de atenção básica, e ele vem para compartilhar um pouco o seu saber, né, que não é, na minha concepção, não é um profissional especialista na atenção básica. Nós, assistentes sociais, somos generalistas, né, a nossa formação ela é generalista para atuar em qualquer área né, de atuação, seja na saúde, na assistência, no judiciário, numa instituição não governamental, enfim, até no setor privado, se for o caso, né. Então, a gente vem com uma formação bem generalista mesmo, e a gente é colocado na atenção primária à saúde, então para auxiliar os profissionais da equipe de saúde da família e atenção básica, mas não como especialistas, como generalistas atuando nesse campo de atuação, né, nesse espaço profissional. O NASF, né, os processos de trabalho dos assistentes sociais, de todos os profissionais que compõem o NASF-AB, ele deve ter como foco o território sob sua responsabilidade. E aí a gente parte desse princípio também para o assistente social. A gente precisa olhar para o nosso território. Quais são as demandas? São as pessoas que moram nesse território? Que tipo de instrumentos, de instituições, de serviços que são ofertados nesse território onde a gente vai atuar? Né? Como é que a gente vai conseguir trabalhar
não só dentro de uma unidade de saúde, mas também fora, no território, né? Quais são os principais indicadores de saúde daquela população? É uma população com acesso à água, com acesso a esgoto, né? Tratamento de esgoto, com acesso à educação, tem escolas naquela proximidade daquela região, daquele território, como é que vai ser o nosso trabalho integrado em relação a isso também, né? E isso influencia muito, impacta muito a nossa atuação como assistentes sociais. Por quê? Porque dependendo do território, as demandas que aparecem para nós são diferentes, né? Então, se eu estou num território com uma área de interesse social, onde a população tem renda de até no máximo 3 salários mínimos, onde ela não tem acesso à água encanada, não tem acesso a esgoto, a tratamento de esgoto, né? Isso vai impactar muito mais nas nossas demandas de atendimento dentro da unidade básica ou até no território, do que se eu estou atuando num território onde a população tem uma renda melhor, onde tem acesso à escola, a todos os serviços de todas as políticas ali próximas, da assistência, enfim, onde ele tem a água, esgoto certinho com tratamento e tal. Isso impacta muito menos, né, no caso de demandas para a gente. As demandas, elas vêm de uma forma diferenciada, por exemplo. Então, a gente precisa entender um pouco desse território para a gente conseguir pensar na nossa atuação. E a questão também, que é o referencial teórico-metodológico do NASF-AB, que é o apoio matricial. Né? Então, que a nossa atuação ela não se dá só com usuários, só no território, só na unidade de saúde com atendimentos, mas ela também pensa na questão do apoio matricial. E isso, para mim, é super importante e fundamental, porque a gente vai trazer essas demandas, as equipes vão trazer essas demandas para nós e nós vamos ter que saber lidar com essas questões e discutir os casos, discutir as demandas e ampliar um pouco o olhar dessas equipes para essas demandas. Né? Então, e é através desse apoio que pode ser de várias maneiras, né? Então, tanto a clínica assistencial, como então como técnico-pedagógico. Então, pode ser tanto um atendimento conjunto, indo num grupo, fazer uma atividade de educação e saúde para falar sobre os direitos, né? Com gestantes, por exemplo, ou com o idoso. Ou quanto também pensar numa educação permanente para as equipes, né? De fazer uma reunião de equipe onde a gente vá conversar sobre a rede de apoio que existe no território, vai apresentar as principais demandas, vai trabalhar com os indicadores de saúde do território junto com as equipes de saúde da família, porque eles também precisam fazer essa vigilância, né? Então, vai tentar pensar em ações mais macro junto com as equipes. Isso também é uma dimensão de apoio matricial que precisa estar no nosso processo de trabalho, né? Então, essas dimensões é um pouco do que eu falei. A primeira, que é a clínica assistencial, ela trabalha muito mais diretamente com o usuário, né? E a segunda, do apoio educativo com as equipes de saúde da família ou de atenção básica. Essa demanda que vem das equipes, o NASF tem que receber por negociação, digamos assim, ou por discussão compartilhada, né? Não é uma forma de encaminhamento direto, né, ou impessoal, por exemplo, de entregar uma folhinha, olha, tem um caso para você, atenda, ou deixar uma pastinha em algum lugar, se a assistente social vai lá, pega. Então, não, a ideia é que a gente consiga realmente ter pontos de contato, consiga conversar com essas equipes de saúde da família e atenção básica e pensar o nosso trabalho realmente articulado, né, compartilhado. Né? E a gente tem que estar disponível, então, o NASF, de uma forma geral, tanto para situações previstas e programadas, quanto para situações imprevistas. Então, surgiu uma situação de violência sexual na unidade básica de saúde. A equipe está ali, o assistente social também, a gente tem que estar disponível para atender aquele momento, aquela situação, conseguir orientar a família, orientar a pessoa, enfim. E também a equipe de como atuar, né, como intervir nesse momento, assim. Então, mesmo que essa demanda não esteja programada, se surgir uma situação de urgência, eu acho que o nosso papel também está ali, né, e está previsto na nossa política, então, pensar em situações programadas e imprevistas. Como NASF, a gente tem que ter disponibilidade para realizar atividades com as equipes e também atividades assistenciais diretas aos usuários. Então, na primeira web palestra que eu fiz sobre a atuação do assistente social, a gente batia muito na tecla de que nós não somos porta de entrada, de que tem que passar pelas equipes de saúde da família, de que o nosso foco ele tem que ser mais de apoio técnico-pedagógico do que clínico-assistencial. Né? E hoje, com o novo caderno de atenção, novo entre aspas, né? Com o caderno de atenção básica, o segundo caderno de atenção básica que fala das ferramentas do trabalho do NASF, ele já vem com uma outra lógica, na verdade. Ele vem com uma lógica de que nós, enquanto NASF-AB, a gente precisa sim pensar em atividades assistenciais diretas com os usuários, mas que a gente precisa de indicações, né? Quais indicações para atendimento individual ou específico do profissional?
quais são os critérios e quais são os fluxos pactuados com as equipes e com a gestão para atendimento desse profissional, né? Então, a gente tem que estar disponível sim, afinal, a gente tem 2 público-alvos, né? Que é as equipes de saúde da família e atenção básica e os usuários, e a gente tem que dar conta dessas 2 demandas, né? Mas a gente tem que ter isso também pactuado e refletido. Naquela web palestra, a gente também falou sobre isso, né? Então, a gente tem critérios, e lá a gente colocou alguns critérios que a gente utilizava aqui em Florianópolis, por exemplo, para a atuação do assistente social, né? Para encaminhamentos para o serviço social, para atendimento direto. A gente falou um pouquinho dos fluxos, acho que lá também tinha um fluxo apresentado sobre isso, né? A gente fez algumas atualizações em Florianópolis, eu vou falar isso um pouquinho depois, mas os critérios, os fluxos, eles praticamente continuam iguais, por isso que eu não vou repetir agora de novo, né? Eu acho que a web palestra também está disponível, se vocês quiserem dar uma olhada, assistir, né? Vai retomar um pouquinho essas questões de critérios, de fluxos, de indicações para atendimento individual do assistente social, pensar um pouquinho nas divisões de carga horária, enfim, né? Que foi trazido naquele momento. Voltando, né? Então, em relação ao NASF-AB ainda, né? A gente precisa realizar ações compartilhadas com a equipe de saúde da família e atenção básica, o que não necessariamente significa que a gente tem que estar junto em todos os espaços, né? Então, se a gente conseguir ter pontos de contato com as equipes de saúde da família e atenção básica, pelo menos mensalmente ou quinzenalmente, a gente já está conseguindo desenvolver um trabalho compartilhado, desde que esses espaços eles sejam qualificados, eles sejam organizados, né? E estejam realmente as 2 equipes integrando e compartilhando o seu saber. Né? O NASF ele vai ajudar as equipes a evitar ou qualificar os encaminhamentos necessários, né, ou realizados para outros pontos de atenção, e aí vamos pensar em outra especialidade, por exemplo, a nutrição, né? Ela pode ter o atendimento do NASF-AB e também ela pode ter um ambulatório clínico específico de média complexidade, onde vai ser encaminhado por médicos, enfermeiros, até pelo próprio nutricionista, para essa especialidade, né? Então, esses encaminhamentos, o profissional do NASF, né, no caso o nutricionista ali, ele poderia ajudar a qualificar esses encaminhamentos. Pensar que, por exemplo, um paciente com diabetes descompensada, supor, tá? Vamos dar um exemplo da nutrição. Ele não precisaria ir para a especialidade, ele poderia ficar no NASF, né, no NASF-AB. No caso do serviço social, acredito que também, né, para a gente, por exemplo, enviar um paciente aqui para o CEPRED, por exemplo, que seria a média complexidade da assistência social, né, a gente poderia qualificar esse atendimento. Que tipo de situações que vão para o CEPRED? Todos? Uma pessoa que quer saber, por exemplo, do acesso ao benefício de prestação continuada, do BPC, ele precisa ir para o CEPRED? Não, ele não precisa. Então, tentar qualificar as equipes em relação a essas questões e se tiver uma especialidade ou uma média complexidade de serviço social no seu município, né, também dá para a gente pensar em relação a isso. Por exemplo, o CAPS. Existe assistente social do CAPS, né? Então, que também é média complexidade. Então, como é que se dá a qualificação desses encaminhamentos para esse setor de média complexidade, para esse serviço de média complexidade? Né? Então, a gente pode auxiliar nesse momento também. Vem aumentar a capacidade de cuidado das equipes da atenção primária à saúde, agregar novas ofertas de cuidado na unidade básica, né, e auxiliar na articulação com outros pontos de atenção. E aí, especificamente em relação ao serviço social, eu retomo o que a gente traz no primeiro caderno do NASF, né? Que ele fala que as ações do assistente social, eles têm que ser um espaço de promoção de cidadania, de promover redes de apoio, né, e de suporte social, integrar equipamentos sociais ou serviços sociais públicos, enfim, e também serviços de saúde que estão disponíveis naquele território para os usuários e para as equipes, né? E desenvolver ações intersetoriais. Então, assim, mesmo que a gente abra um pouco mais com o segundo caderno de atenção básica sobre a atuação do assistente social do NASF com ações individuais com o usuário, a gente ainda tem que ter esse foco de intersetorialidade, de rede de atenção, de trabalhar com o território onde a gente está inserido e com as instituições e serviços que estão ali disponíveis. Então, se eu atuo num território onde tem CAPS, onde tem CRAS, onde tem, sei lá, uma ONG, por exemplo, que, sei lá, distribui cesta básica, ou que trabalha com grupos de trabalhos manuais, uma outra instituição, por exemplo, que faz atendimento gratuito de psicologia, não sei. A gente tem que pensar em integrar esses espaços numa escola, né? Então, fazer alguma atuação na escola, pensar nesse território integrado mesmo e trabalhar com esses equipamentos que a gente tem disponíveis ali.
Eu acho que isso que vai qualificar um pouco a nossa atuação e ampliar a nossa atuação e também a das equipes. Porque a partir do momento que a gente conhece esses serviços, a gente mapeia esses serviços, a gente tem eles disponíveis e articulados, a gente consegue olhar para o usuário de uma forma mais integral e pensar um pouco nesse usuário também, uma forma mais fácil ou mais fluida de pensar os encaminhamentos e os serviços e acessar os direitos que ele tem, né? Então, de pensar nessas questões é super importante. E participação social também, né? A gente tem que pensar que nossa formação, ela visa uma sociedade mais justa, mais igualitária, e a gente tem que brigar por isso também, tem que lutar por isso. Então, brigar onde? Lutar por onde, né? Trabalhando com mobilização comunitária, para participação nos conselhos, de repente mobilizando fóruns de saúde ou fóruns sociais na comunidade, trabalhando com associações de moradores, associações comunitárias, com outros serviços que realmente a população possa se envolver e possa lutar pelos seus direitos naquele território onde a gente está inserido, né? Então isso é fundamental da nossa intervenção. E vai na lógica do que a gente falou lá no começo, a gente falou também na outra web palestra, dos eixos de atuação que é proposto pelas autoras e também pelos parâmetros do assistente social na saúde, né? Então, pensando no processo de trabalho no assistente social no NASF-AB, é importante novamente, então, né, o que eu já falei, compreender o direito à saúde, né, que o direito à saúde ele se faz pela promoção da cidadania e as ações do assistente social, eles deveriam priorizar articulações intersetoriais, educação e saúde, a mobilização, saúde e a formação de redes de proteção social. Então, assim, na outra web palestra, a gente falou um pouco mais da organização da agenda, por exemplo, assim, do assistente social no NASF-AB, né? Então, quais são os fluxos, os critérios, quais são as atividades mínimas que a gente deveria realizar, enfim. E depois de definir tudo isso, que é super importante, né? Eu acho que a gente precisa disso para conseguir trabalhar com as equipes e eles entenderem um pouco do nosso trabalho também. A gente precisa, ou antes disso, na verdade, fazer um movimento que é olhar para nós, para o nosso território, para o nosso município. Então, em Florianópolis, aí eu falando do meu exemplo, trazendo um pouquinho com o que a gente trouxe do assistente social, a gente chegou no momento, eu atuo desde 2010, né? Então, em 2018, final de 2017, 2018, a gente chegou no momento em que a gente precisou sentar e olhar para o nosso território. Até então, a gente tinha 5 assistentes sociais atuando no município inteiro no NASF-AB. Então, era um assistente social por distrito sanitário, que a gente chama aqui. Era um assistente social apoiando 20, 25, 30, eu acho que no máximo 31 equipes de saúde da família. Muito fora do que a normativa ela preconizava para um município, para um NASF-AB, para um profissional de NASF-AB, né? Então, a gente precisou olhar para esse nosso processo de trabalho, olhar para esse nosso município e pensar um pouquinho na nossa atuação também. E aí culminou nesse momento de que vieram compor a equipe junto com a gente mais assistentes sociais. Então a gente integrou outros profissionais no NASF-AB e isso fez a gente conseguir olhar para o nosso território, para o nosso município e redividir, repensar o nosso processo de trabalho profissional. E eu acho que isso, na verdade, deveria ter acontecido lá atrás. Né? Se bem que no nosso caso a gente não tinha muitas opções, porque nós éramos muito poucas, né? Mas a gente conseguiu fazer isso e no município que está implantando o NASF, ou mesmo que não, que precise rever essa atuação, é importante ser o primeiro passo. De olhar para esse território, pensar quantas equipes nós temos, qual é o perfil desse território, né? Qual é o perfil demográfico, epidemiológico, assistencial, o socioambiental, qual é o perfil de necessidade de demanda desse território. Então, aqui no município, a gente fez um levantamento das áreas de interesse social, quantas equipes de saúde da família a gente estava atendendo ou existia por cada unidade básica de saúde. A gente pensou nos indicadores de violência urbana, violência doméstica, né? A gente trabalhou muito com o CRAS, a quantidade de usuários que são beneficiados com o Bolsa Família, com o benefício de prestação continuada, com outros benefícios de CAD único, né? Para a gente conseguir olhar e mapear esse território e pensar no que a gente falou no começo, onde o assistente social é mais importante, onde a gente precisava dedicar a nossa maior parte de carga horária, por exemplo, né? Quais são as unidades básicas, quais as equipes, como é que a gente desenvolver esse trabalho.
E olhando para isso, a gente conseguiu pensar um pouco de que a gente fazia o nosso trabalho um pouco automático, assim, né? Com critérios, atendimentos, enfim, mas que a gente não conseguia olhar realmente para esse território e pensar muito com a população. Então, olhando agora, a gente já fez um movimento ao contrário. A gente conseguiu olhar para a população, olhar para as nossas demandas, pensar nos atendimentos e rever um pouco a nossa atuação também. E a partir disso, a gente conseguiu definir um número menor, né, o menor possível de equipes de saúde da família e atenção básica por NASF-AB, e a gente priorizar territórios com uma base geográfica, uma proximidade geográfica maior, né? Então, além disso, a gente conseguiu definir, que para a gente foi muito importante, unidades básicas de saúde que são de apoio presencial e unidades básicas de saúde que são de referência, por exemplo. Então, uma unidade básica de saúde que não tem nenhuma área de interesse social, que tem uma ou duas equipes de saúde da família, por exemplo, o território é um território onde não tem famílias com baixa renda ou muitas famílias com baixa renda, né? Não tem população com menos de 3 salários mínimos, ou se tivesse são pouquíssimas, né? A gente não precisaria estar indo lá presencial naquela unidade de saúde. A gente poderia estar orientando ela de outras formas, com outros instrumentos. Então, por exemplo, por e-mail, por telefone, né, WhatsApp, por chat, enfim, por outros sistemas de matriciamento, de apoio matricial que a gente desenvolveu no município. E também dar esse suporte quando necessário. Então, claro, né, vem uma demanda judicial, apareceu uma situação mais grave, que a gente precisa ter um olhar maior, enfim, a equipe vai acionar a gente por essas outras formas de acesso, né, via digital, tecnológicas, enfim, e nós vamos até a unidade de saúde ou aquele usuário ele vai até a gente, porque a gente vai estar numa unidade próxima a ela, né? Então, a gente vai estar numa unidade vizinha, por exemplo, com apoio presencial. E aí a gente pode unificar o nosso atendimento numa única unidade básica, né? E a gente fazer pontos de contato de uma forma diferenciada naquela unidade de saúde. Então, a gente começou a olhar para os nossos territórios e pensar um pouco nisso, assim, de ter unidades referenciais de presenciais e algumas de referência, utilizar grupos comuns, por exemplo, eu posso desenvolver um grupo de saúde do trabalhador ou de direitos trabalhistas numa unidade de saúde maior, que tem 5 equipes de saúde da família. E essa unidade de uma equipe, os usuários eles podem ser encaminhados para essa de 5. Né? E eu atender todo mundo no mesmo grupo ali. Eu não preciso desenvolver o mesmo grupo em todas as unidades básicas de saúde que eu vou ou que eu estou matriciando, né? Porque isso otimiza o meu tempo, otimiza o nosso processo de trabalho e também faz com que os usuários eles tenham uma troca um pouco maior com outras pessoas, os grupos conseguem ficar um pouco mais cheios, enfim, a troca eu acho que ela flui um pouco melhor. Né? Então, a gente pode tentar fazer esse tipo de referência também. A gente pode fazer, né? E eu acho que hoje é importante a gente pensar um pouco nisso. E também integrar necessidades de saúde e recursos do território para definir essa atuação. Então, por exemplo, a gente não tem um CRAS em cada bairro em Florianópolis. A gente tem um CRAS que atua em 2 ou 3 bairros que são próximos, né? Então, esse trabalho ele pode ser integrado e pode ser também com o assistente social do NASF. A gente integrar a atuação, fazer grupos conjuntos, articular com esse CRAS algumas atuações, visitas, atendimentos, grupos, oficinas, trabalho de mobilização comunitária em conjunto nesses bairros onde a gente está atuando, né? Visto que muitas vezes as demandas, elas são muito parecidas dos territórios. Claro, né? Tem suas diferenças, tem a questão de interesse social, vulnerabilidades, enfim, outros não, mas eu acho que são muito... quando vêm, elas são parecidas, os tipos de demanda, e a gente pode tentar integrar isso em alguns momentos, né? E pensar também na definição de ações prioritárias, então. Que ações são prioritárias para o nosso atendimento, no território de mobilização, com os usuários, com as equipes, naquele momento e nos espaços onde nós estamos inseridos, né? E após definir esse território, então após conhecer esse território, fazer esse estudo, enfim, aí sim a gente pensa em definir, então, um critério de atendimento individual, de encaminhamento de pessoas para os grupos específicos, quais os temas que podem servir de educação permanente para as equipes de saúde da família e atenção básica. Exemplo aqui a gente colocou, né? Violência doméstica. É um tema que muitas equipes elas têm dificuldade. Não identificar, talvez identificar algum tipo de violência, por exemplo, a violência documental, né, a patrimonial que a gente chama, então às vezes de um companheiro ou uma companheira segurar um documento, não deixar né, aquela pessoa ter acesso ao cartão do banco, ao diploma de formatura, né, de graduação, para ela não conseguir fazer concurso público, ou não conseguir um emprego, alguma coisa assim. Né? Então, esse é o tipo de violência que muitas vezes ela é muito subjetiva, os profissionais têm um pouco de dificuldade de identificar e o assistente social ele pode atuar nesse sentido também. Né? A questão da notificação da violência, por exemplo,
que ela é obrigatória pelo Sinan, e a gente precisa pensar um pouco nessa questão também, e auxiliar as equipes a fazer a notificação no prazo correto, da forma correta, né? E junto com as equipes nós notificarmos também quando as situações aparecem para a gente. Então, são temas de educação permanente que podem ser utilizados, assim como outros, né? Outro item que tem importante definir é situações que o assistente social ele pode colaborar na análise e no atendimento de demandas programadas e espontâneas. Então, quais situações a gente vai atender de forma programática ou espontâneas, quais as situações de urgência, quais as situações que são demandas programadas, enfim, também ter como definição, que eu já falei um pouco na web palestra de 2013, né? Os critérios de risco para acionar o apoio, então, situações urgentes e imprevistas, estratégias de atendimento, de encaminhamentos que são anteriores à nossa chegada. Então, por exemplo, eu comecei a atuar em 2010. Às vezes, quando eu cheguei, já tinha uma pastinha com vários encaminhamentos para o serviço social. O que eu vou fazer com aquilo ali? Como é que eu vou identificar aquelas pessoas? Como é que eu vou dar conta daquela demanda reprimida e começar o nosso trabalho de uma forma mais qualificada, né? Então, como é que a gente vai encaminhar? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para zerar aquela fila e, ao mesmo tempo, dar conta das demandas atuais que estão chegando, né? E organizar, então, essa agenda com pontos de contato mensal com cada equipe sobre a sua responsabilidade. E aí pensar um pouco nisso de ofertas possíveis, né? De apoio técnico-pedagógico, então discussão de caso, educação permanente, atendimento conjunto com os profissionais das equipes, grupos compartilhados, o apoio técnico-pedagógico não presencial, então discussão de caso por e-mail, chat, telefone, educação permanente à distância, né? Então, por exemplo, de enviar material para aquelas equipes, elas poderem consultar o material que você deixa disponível. Aqui em Florianópolis, a gente tem a que a gente chama de rede de apoio, né? A gente tem uma pasta que a gente utiliza muito a ferramenta do Google Drive, e a gente deixa lá na pasta todos os possíveis encaminhamentos da rede de atenção do território, enfim, disponíveis para a equipe. Então, por exemplo, lá tem um formulário, uma orientação. O que é essa delegacia de polícia? O que é o CEPRED? O que é o Centro de Referência à Mulher em Situação de Violência? Então, ali está descrito, né? O que é ofertado em cada serviço, como é que se acessa, quais as documentações que precisa levar, onde está aquele serviço, o endereço, o telefone, quais são os dias de funcionamento. E a equipe ela pode imprimir aquele documento e também fornecer para o usuário em algum momento em que o assistente social não esteja presente, por exemplo, né? Ele pode, claro, de repente mandar uma mensagem, um e-mail, olha, né, assistente social, Débora, enfim, eu estou com uma situação assim, assim, eu preciso de uma orientação, tal coisa, né? Eu posso mandar essa rede, eu posso imprimir esse documento de orientação e entregar para o usuário, ou é isso que eu posso fazer, tem outras opções. E aí ele próprio imprime aquele documento que a gente já deixou disponível para eles poderem ofertar para os usuários, por exemplo, né? Então, isso também é apoio técnico-pedagógico, que é papel do assistente social. Mapear essa rede de apoio, deixar esse material educativo disponível para eles, né? Então, sobre violência, sobre os serviços disponíveis no território. Pensar, quem sabe, num mapa, um mapa interativo, onde coloque todos os pontos e serviços e equipamentos disponíveis no território, para deixar para o profissional, e quando ele quiser, ele abre lá o mapa, está tudo disponível, né, para ele de uma forma visualmente fácil, assim, que ele consiga olhar para aquilo lá e pensar, no meu território de atuação eu tenho tais serviços, então eu posso encaminhar os usuários para tais locais. Por exemplo, um usuário que chega, que não está trabalhando, que está desempregado, que está em busca de um emprego, ou que precisa, de repente, quer trabalhar com alguma coisa mais informal, né? Busca, sei lá, um grupo para, sei lá, de apoio psicológico, um grupo de geração de renda, não sei. A gente pensar nos territórios, que tipo de serviços ou de instituições oferecem esse tipo de atuação, né? E deixar ali disponível, então, para os profissionais de saúde e para a gente mesmo conhecer e ter para disponibilizar para os usuários, né? Outras ofertas, então o atendimento individual, que pode ser específico no consultório, no território ou no domicílio, através de visita domiciliar, né, com posterior compartilhamento com as equipes, né, ou mesmo com as equipes já direto. Articulação entre o setor saúde e intersetorial. Aqui a gente costuma fazer reuniões intersetoriais com o CRAS, pelo menos mensalmente, para a gente discutir algumas situações em comuns, para a gente pensar em opções de oferta de serviços para a comunidade mais amplas, né? Então, de repente, um final de semana com ações sociais, né, ou educativas, um grupo na comunidade, alguma coisa assim. Elaboração, né, de estudos e relatórios sociais, por exemplo. Essa rede de apoio que eu falei para vocês, então, construir e manter ela atualizada para os profissionais de saúde que nós somos referência. As ações de controle social e de mobilização,
Intervenções também no território ou espaços da comunidade para além das unidades de saúde. Então, por exemplo, fazer um grupo numa associação de moradores ou pensar de participar numa reunião da associação de moradores para falar um pouquinho sobre saúde, sobre o acesso, discutir um pouco criticamente as reformas, o que tem acontecido, né, o que o usuário ele ganha ou ele perde com esse movimento que está acontecendo na saúde, na previdência, talvez, na assistência, né? Então, pensar um pouco nesse trabalho conjunto, de forma mais crítica e conseguir realmente conversar com o usuário essas mudanças e o que a gente está ofertando, ou mesmo mostrar para ele o que é o serviço de saúde, os profissionais que estão ali inseridos, né? Para que eles se envolvam um pouco mais também na unidade básica de saúde, através dos conselhos, enfim. As ações de planejamento e gestão, então, do próprio trabalho do assistente social, né? Desde organizar uma agenda, organizar esse material, a gente conseguir gestar, né? Fazer um gerenciamento de casos compartilhados, por exemplo, com as equipes. Então, ter lá uma planilha organizada com os encaminhamentos que foram realizados, atendimentos realizados, uma forma que eu consiga acompanhar qual foi a última data que eu atendi esse usuário, ele está em acompanhamento, ele precisa retornar, não precisa. Então, isso também é um trabalho de planejamento de gestão da nossa atuação mesmo e que precisa estar colocada como a atuação do assistente social, né? A questão da discussão do trabalho das próprias equipes. Então, como é que ela se organiza? Ela é acesso avançado, que a gente chama aqui em Florianópolis, que são demandas só espontâneas, ou ela tem demanda programada? Como é que isso impacta na vida do usuário e do profissional e do NASF? Né? Como é que a gente consegue ter essa ponte com as equipes se elas não conseguem mais ter momentos de parar e pensar do processo de trabalho delas junto com a gente, ou discutir algum caso, enfim. Então, a gente pode também auxiliar nesse sentido. Atuar com ações de prevenção e promoção de saúde e também docentes assistenciais, né? Então, supervisão de estágio, de residência, graduação, pós-graduação, enfim, no próprio território onde a gente está, né? Florianópolis, ele é uma rede escola, digamos assim. Então, as unidades básicas de saúde daqui, elas recebem estudantes de graduação, de enfermagem, de odonto, de medicina, né? E é uma pactuação com a Universidade Federal. Então, a gente consegue ter essa ponte e ser uma universidade, uma rede escola, onde a gente tem essa função também docente assistencial, né, no serviço. E aí, para finalizar, só para a gente pensar um pouquinho nas ações, nas potencialidades e fragilidades que a gente tem, ou desafios que a gente tem na nossa atuação aqui no NASF, AB, eu trouxe um pouquinho de potencialidades que a gente já colocou antes, né? Ampliar o olhar sobre a saúde das equipes e o nosso olhar também, dos usuários também, o trabalho interdisciplinar, a questão da dimensão técnico-pedagógica, que para mim é um diferencial muito grande do trabalho do assistente social na atenção básica de saúde, né? A atenção básica, então pensar um pouquinho que esse trabalho educativo com as equipes, ele é um diferencial do NASF, né? É uma potencialidade do NASF, a gente precisa fortalecer isso também. A questão da coletivização das demandas, da atuação no território, a autonomia do profissional, né, no seu fazer, então de definir, por exemplo, isso, né? Quais os grupos que eu vou realizar, as ações no território que eu vou realizar, as ações intersetoriais, o atendimento, esse cardápio, essa oferta, né, de fluxos, de indicações para atendimento individual, enfim, é uma forma de autonomia também do profissional nesses espaços, né? E também de uma forma de a gente conseguir mostrar para mais profissionais e mais pessoas o que é realmente a nossa atuação, como é que ela se dá, enfim, na atenção primária. E os desafios, né, que sempre são os mesmos também, que a gente vai tentando trazer e discutir, que ainda a gente tem um número reduzido de assistentes sociais de atenção primária em saúde, seja no NASF AB, seja na própria APS, né? Essa atuação intersetorial que não depende só de nós, depende também de outros setores, de outros serviços que queiram, estejam disponíveis para a gente realizar essa atuação, né, integrados, atendimentos conjuntos, os grupos em conjunto, enfim. A dependência, de uma certa forma, das demandas que vêm para o serviço social terem que passar pela equipe de saúde da família, porque a gente ainda não é porta de entrada, apesar da gente já estar um pouco mais ampla essa questão do acesso do atendimento direto ao usuário, né? Mas é ainda eles que definem o que vem efetivamente e o que não para o assistente social, e aí por isso a gente tem que ter pontos de contato, tem que discutir situações com eles e acompanhar algumas discussões deles para a gente conseguir mostrar, isso aqui, você pensou em enviar para a gente? Não, não pensou? Isso aqui pode vir. Né? Então, ou por exemplo, às vezes eu falo nesse exemplo, né? Fui visitar um idoso para acompanhar
uma visita domiciliar de uma enfermeira, num dia que eu estava um pouco mais tranquila, em termos assim, ela me convidou para eu ir junto na visita e eu acabei indo. Não tinha nenhum objetivo certo, assim, para fazer. E quando a gente chegou lá, a gente começou a conversar e tal, e nessa conversa a gente perguntou, você já é aposentado? Como é que é? E a gente descobriu que ele não era aposentado, que ele já tinha idade para se aposentar, pelo menos uns 2 anos, e que nunca ninguém se tocou de perguntar para ele se ele já era aposentado e se ele tinha contribuído em algum momento para a Previdência Social ou não, e para saber se ele poderia estar aposentado ou não. Então, naquele momento, a gente conseguiu identificar que aquele usuário, sim, poderia ter sido encaminhado antes para o serviço social, ele já poderia estar aposentado aos 2 anos, por exemplo. E a partir dali, a gente encaminhou tudo e ele começou a receber o benefício. Então, são questões que às vezes a própria equipe ela não identifica como demanda para a gente, mas que a gente estando junto num atendimento, ou numa visita, ou num grupo, a gente consegue problematizar e trazer elementos que façam a equipe também entender que eles podem perguntar outras coisas, além das questões só clínicas deles, e que podem ampliar o olhar e pensar um pouco em outras categorias, né? Então, isso é importante colocar. A gente rompe, de certa forma, com essa lógica de produtividade, biomédica, enfim, atenção básica, né? Mas que é também um desafio de romper com isso, e as questões de condição de trabalho. Então, espaço físico, materiais, enfim, que às vezes são difíceis de a gente conseguir da forma como a gente gostaria, né, na atenção básica, e que são desafios, eu acho, que pra gente continuar lutando, pra gente continuar pensando em relação à nossa atuação profissional. E eu acho que hoje era isso, gente. Eu trouxe algumas referências que também são parecidas, né? Só atualizei um pouco o caderno que eu usei essa vez um pouco para basear essa web palestra. Muito obrigada. E agora eu fico à disposição de vocês para perguntas e respostas. São José de Piranhas colocou: a minha maior dificuldade refere-se ao trabalho interdisciplinar. Algumas categorias ainda insistem no trabalho de forma isolada. Eu acho que esse é um dos desafios que a gente também enfrenta, acho que a gente, né, em todos os espaços, que é o trabalho interdisciplinar e o trabalho intersetorial, né? A gente realmente está num momento que a gente está tentando desconstruir um pouco essa questão de que cada um tem que ficar no seu espaço. Quanto mais a gente desenvolve uma ação integrada, articulada com outros profissionais do nosso NASF, por exemplo, a B, e também no nosso território, melhor são as chances de a gente conseguir qualificar a nossa intervenção profissional, ampliar um pouco a nossa atuação com aquele usuário e pensar também na resolutividade da situação, né, da demanda que ele traz, enfim. Então, ainda tem, sim, profissionais que são... E, assim, é uma questão muito histórica, né? A nossa formação, ela é muito individualista, ela é muito específica na nossa área, no nosso campo. A gente não tem uma graduação, por exemplo, que pensa num trabalho interdisciplinar, num trabalho integrado, né? Cada graduação, ela tem a sua caixinha e ela pouco se comunica, né? Apesar de a gente hoje já ter iniciativas, por exemplo, o Pé de Saúde, que começa a desenvolver um trabalho interdisciplinar já na graduação, ainda as nossas profissões, elas são formadas muito separadamente. E aí, quando o profissional chega na atenção primária, é difícil de quebrar aquele olhar de graduação, da sua vivência mesmo, onde ele trabalhou o tempo inteiro sozinho, numa área específica, e ampliar a atuação para outros profissionais, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir, pensar, refletir, trazer um pouco essa questão, inclusive de que as ações, quando elas são multiprofissionais, interdisciplinares, elas qualificam muito mais e os resultados eles são muito mais positivos do que se a gente trabalhar sozinho, né? Então, por exemplo, do serviço social, a gente tem uma parceria muito grande com o serviço social e psicologia, por exemplo, né? A gente já sabe que toda a parte da política de assistência social, ela é integrada esse serviço, o serviço social e psicologia. Elas trabalham em duplas, né, na assistência, né? Então, e isso qualifica o trabalho, porque ela dá outro olhar para uma demanda que está acontecendo ali que vai chegar nas duas profissões. Então, uma situação, por exemplo, de violência doméstica, de violência sexual com criança e adolescente. Claro que não somos nós que vamos fazer todo o atendimento posterior. Tem serviços específicos especializados nisso, né? Mas quando chega o acesso, ou até a gente conseguir acessar o serviço especializado, é importante que esse trabalho seja articulado, que a gente consiga dar o olhar tanto do direito, da garantia, da proteção daquela criança e adolescente, quanto da questão mesmo terapêutica que vem a psicologia fazer com aquele usuário, para conseguir lidar com essa violência, né, e trabalhar os impactos, enfim, as consequências do que aconteceu. Então, é um exemplo, por exemplo, desse trabalho do quanto ele pode ser importante ser articulado, né, porque se a gente trabalhar só na perspectiva do direito, tem que ir na delegacia, tem que ir no conselho, vamos proteger a criança, não sei o que lá, e a psicologia aí numa linha oposta, por exemplo, né, sei lá, de trabalhar com outras questões, a gente acaba, às vezes, confundindo mesmo a cabeça da pessoa, do usuário, enfim.
Vamos pensar um exemplo, por exemplo, né? A gente hoje prioriza a retirada do agressor de casa, na linha do serviço social, na linha do direito, né? Se um outro profissional trabalha com a mãe ou o pai ou quem for tirar a criança de casa, o quanto isso pode gerar consequências na vida daquela criança, daquela pessoa, por exemplo, que sofreu a violência, né? Então a gente tem que estar assim, trabalhando de uma forma integrada, articulada, interdisciplinar, né, para a gente conseguir pensar no que é melhor e na resolutividade de uma forma mais adequada para aquela pessoa. Assim como o outro município, que eu não vou, desculpa, lembrar mais o nome, mas falou da questão da nutrição e da educação física num grupo de vida saudável, o quanto essas duas categorias profissionais trabalhando juntas alcançam resultados melhores na atuação no NASF-AB do que se cada uma, né, se utilizasse sozinha ou estivesse sozinha atuando. Então, ali elas complementam as suas formações, os seus conhecimentos e que vão dar mais resultado, porque hoje a gente sabe que a alimentação é tão importante quanto a atividade física na questão da vida saudável, na questão da melhoria da qualidade de vida, enfim. Então, a gente precisa articular realmente com todas as profissões que estão ali inseridas, né? A educação física com a fisioterapia também, né? Que tipo de exercícios são comuns, que eles podem prescrever em conjunto ou fazer uma articulação, não só de reabilitação, mas também de manter uma atividade física para aquele usuário que sofreu um acidente ou que tem alguma sequela, alguma coisa, e que possa melhorar a qualidade de vida e potencializar um resultado na sua recuperação e tal. Então, a gente já tem inúmeros estudos que falam da importância de a gente desenvolver um trabalho interdisciplinar, multiprofissional, integrado, para a gente conseguir atingir os objetivos de uma forma mais eficaz, assim, né? O pessoal de Cruzeiro do Oeste colocou aqui que eles trabalham muito em grupos, né? E as equipes mandam prioridades e aí eles procuram, então, fazer muitas reuniões, né? E muito difícil para elas essa demanda, né? Eles colocam isso. O pessoal de Chapecó, como receber retornos de casos em que outras instituições, como o Conselho Tutelar, né, fazem um atendimento, que muitas vezes os casos são enviados, mas não se tem o retorno. Então, aqui em Florianópolis, a gente tem uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar, ou pelo menos a gente vem construindo um pouco isso. Então, os casos que a gente encaminha, a gente monitora em conjunto. A gente fica em contato sempre com o Conselho Tutelar, né? Às vezes não de uma forma tão institucionalizada, assim, mas, por exemplo, os conselheiros que trabalham no meu território, eles têm o meu telefone, por exemplo, o telefone que eu utilizo no meu NASF, né? Então, eles podem utilizar esse telefone ou esse contato, que é institucional, enfim, para conseguir fazer essas devolutivas. E a gente vira e mexe está em contato com eles. Estão pensando, olha, conselheira, né? Você conseguiu atender essa família? Não conseguiu? Como é que ficou? Para onde foi encaminhado? Foi encaminhado para o CREAS, para o PAEF, por exemplo. Então, a gente entrar em contato com o PAEF, articular com a assistência social o retorno dessa situação, porque em algum momento eles vão chegar. Né? Aqui em Florianópolis, a gente tem um trabalho muito articulado, muito bem organizado com o pessoal do CEPRED, principalmente, e também que a gente está construindo com o PAEF também. Mas, por exemplo, os casos que vão para eles, em algum momento eles retornam para a atenção primária. Né? Então, a gente precisa estar em contato e fazer essa mediação, esse acompanhamento também, mesmo que à distância, para a gente conseguir saber como a gente vai abordar, como a gente vai trabalhar quando a gente receber ele de volta. Então, o que aconteceu aqui em Florianópolis que ajudou bastante, né? Eles dividiram o território de atuação do CEPRED, do PAEF, em duplas e mais ou menos na mesma lógica do NASF-AB. Então, por exemplo, eu como assistente social, eu sei que eu tenho 2 duplas do CEPRED de referência para todo o meu território onde eu atendo. Então, eu sempre que vou discutir um caso, eu vou falar com as 2 mesmas pessoas, com as 2 duplas, com as 4 pessoas, né? As 2 psicólogas, as 2 assistentes sociais. E isso facilita o meu trabalho com elas, porque a gente já se conhece, a gente sabe quem são, a gente já se reuniu para conversar. Elas vêm na unidade básica da saúde discutir o caso comigo, eu posso ir até elas para discutir um caso. A gente já realizou visitas conjuntas para atendimento conjunto, né? Porque aquela família que tem uma violação de direito sendo atendida pelo CEPRED, por exemplo, um idoso, uma pessoa com deficiência, ela não necessariamente deixa de ter demandas para a saúde, né? Deixa de ter demandas, por exemplo, de BPC, de atestado médico, de encaminhamento para físio, para fono, para qualquer outro profissional, enfim, e que o serviço social daqui pode estar acompanhando e outro profissional também pode estar acompanhando. Então, a gente consegue fazer essa ponte de uma forma bem qualificada, né? E aí, assim, aqui
ficou um pouco colocado que essa ponte é feita pelo serviço social. Eu não sei como é que é nos municípios, né? Mas então aqui eu, Débora, assistente social, sou referência para essas duas duplas quando elas vêm discutir um caso na atenção primária. Claro, quando eu não estou lá e tal, elas procuram uma equipe de referência. Mas geralmente, quando elas vão procurar a equipe de referência, eu vou estar junto, eu vou estar acompanhando. E isso faz a gente conseguir integrar um pouco mais o nosso olhar e monitorar esse usuário até o momento que ele recebe alta do CEPRED e volta para cá, ou até o momento em que ele vai para uma institucionalização, por exemplo, vai para alta complexidade, porque realmente a gente não conseguiu garantir o direito dele continuando no momento onde ele estava, né? Então, eu acho que isso facilita um pouquinho, mas é também, sei lá, um desafio, mas a gente tem que pensar em organizar serviços de uma forma que a gente consiga ter pontos de contato e consiga realmente se aproximar desses setores, assim, para tentar ter essa devolutiva, e não só devolutiva, mas para conseguir ter esse acompanhamento durante todo o atendimento quando ele vai para outro local. Então, é importante isso, conhecer o profissional do conselho, conhecer o profissional do PAEF, do CEPRED, dos outros serviços, e a gente conseguir acompanhar de uma forma conjunta. E isso, às vezes, pode começar de uma reunião, da gente sentar, conversar, dizer, olha, apesar de eu encaminhar eles para vocês, ou da equipe de saúde da família encaminhar para o conselho, encaminhar para o PAEF, para o CEPRED, esse usuário ele continua vindo aqui, ele continua tendo demandas de saúde, ele continua tendo como referência a equipe de saúde da família, atenção básica, e o MASF, a atenção básica, né? Então, pensar um pouquinho que esse trabalho ele tem que estar articulado, porque as demandas que ele pode estar apresentando lá, elas vão rebater aqui, e da mesma forma ao contrário, as que ela está trazendo aqui vai rebater ali. Então, de pensar essa articulação, eu acho que a partir do momento que a gente consegue sentar, conversar e definir, a gente consegue fazer essas parcerias de uma forma que a gente consiga ter esse retorno também, né? E óbvio, talvez não seja um retorno de um relatório formal, mas nessa conversa, da gente conseguir realmente trocar esse conhecimento, essas experiências e esse acompanhamento para realmente pensar em garantir o direito do usuário, né? Joia, município de Boa Vista. Estamos iniciando com um grupo de adolescentes numa área de grande vulnerabilidade social. E aí eles colocam, se você tem alguma sugestão do que o assistente social possa abordar nesse grupo. Então, a gente pode trabalhar com diversas demandas, diversas questões, né? Eu acho que desde o apoio, a questão dos outros profissionais, por exemplo, enfermeiro e tal, a questão da sexualidade, a questão de trabalhar a questão de gênero, a questão de preconceito, de discriminação. A gente pode trabalhar com a questão de perspectiva de futuro, de vida mesmo, né? De projeto de vida que esse usuário tem, quais são os planos para o futuro, tanto a questão de escolaridade, quanto a questão de profissão, a questão de família. Eu acho que a gente pode tentar trabalhar um pouquinho com isso, assim. Né? São algumas indicações, eu acho que a gente pode tentar, né, atuar com adolescentes. Até a questão, às vezes, que às vezes demandam, por exemplo, escolas demandam muito, né? Sexualidade, questão da gestação na adolescência, enfim, a paternidade responsável, acho que pode ser um tema também importante para discutir com os adolescentes do sexo masculino, né? Então, pensar um pouco essa questão dos pais, da paternidade responsável, da maternidade, dos planos para o futuro, da questão mesmo de gênero, de preconceito, de discriminação. Hoje a gente tem visto que isso rebate muito na vida do adolescente mesmo, né? De ele não se sentir incluído, ele não se sentir identificado né, com outros grupos, enfim, isso pode gerar, enfim, preconceito, discriminação, bullying, outras coisas, que eu acho que é importante o assistente social contribuir também em relação a isso. Pode não ser tão específico do assistente social, mas eu acho que são linhas que a gente pode contribuir e trazer uma discussão diferenciada, assim. De Ibicoara. Agora, no mês de fevereiro, com um novo artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, para trabalhar em fevereiro, né, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência de gravidez na adolescência. Daí eles colocam que eles fizeram parceria com o CRAS nas escolas e o NASFIAB. Uhum. Tá. Isso é bem importante, né? Até a gente recebeu um e-mail do CRAS aqui de Florianópolis também, onde eu atuo, falando um pouco disso, dessa inclusão da semana da gestação da adolescência, né? Enfim, da prevenção, e que era para a gente conseguir trabalhar também com as escolas e com os outros serviços. E a gente está tentando pensar em algumas possibilidades também, apesar de estar acabando o mês, mas para a gente continuar com esses grupos e essas oficinas em outros momentos, né? Município, voltando então às perguntas, município de Salto Veloso. Foi feito um levantamento de pessoas com esquizofrenia e chegou a um número de aproximadamente 24 usuários. Né? Não há CAPS no município e não temos equipe especializada para atender essa demanda. Há grupos no CRAS de saúde mental, né?
E daí ele pergunta, né, o município aqui, de que forma a equipe do NASF pode articular ações para esses usuários. Então, o NASF, ele tem como eixo pensar um pouco essa articulação, né? No caso, quando tem CAPs, enfim, mas também de atender essa demanda, gente, né? É uma demanda que aparece muito para o NASF-AB e eu acho que em conjunto com a própria equipe mesmo de saúde, de NASF, enfim, a gente pode pensar em algumas ações. Então, por exemplo, se no município tem psicólogo, assistente social e talvez um psiquiatra, ou só psicólogo, assistente social, a gente pode pensar em oferta de grupos, oficinas de trabalho para essas pessoas na atenção primária. Né? Então, tentar juntar essas pessoas em grupos, oficinas terapêuticas, né? Oficinas terapêuticas não de terapia, que eu falo, né? Mas é uma oficina, por exemplo, de trabalho manual, de musicoterapia, não sei. De pensar algumas oficinas que possam auxiliar, né? E trazer um amparo conjunto com o atendimento mesmo do próprio profissional, médico, de enfermagem, psicólogos, enfim. Então, acho que pode ser uma das sugestões, né? O trabalho no território. Aqui, o pessoal do CAPS, e que eu acho que pode ser uma iniciativa de atenção primária também, trabalha com o CAPS na comunidade, o CAPS no território, por exemplo, onde eles saem do espaço físico do CAPS com os usuários do CAPS e eles trabalham com. Eles vão ao cinema, eles vão aos parques, eles fazem oficinas ao ar livre, até atividade física, que já está, né, comprovado que a atividade física ela auxilia na questão da saúde mental também, né? Então, de pensar algumas ações assim para esses usuários. São 24, então dá para pensar em, de repente, fazer 2 grupos de 12 ou oficinas com esses usuários que eles possam participar com atividade física, com, sei lá, trabalho manual, fazer de repente um trabalho de saída, de visitar algum parque da região ou do município, de pensar em ir ao cinema, por exemplo, ou fazer um cinema na atenção primária, numa unidade básica de saúde, se tiver um auditório, um espaço físico maior, que eu acho que essas ações, elas auxiliam e contribuem também para a questão da saúde mental, né? Então, podem ser ações realizadas pelo NASF também, que são ações de promoção, são ações de acompanhamento desses usuários e que podem auxiliar também. Claro, né? Em conjunto com o tratamento mesmo, às vezes medicamentoso, com o médico, com o psiquiatra, se tiver, enfim, esse desenvolvimento. Acho que é importante. E pode ser sugestões, né? Não, só queria agradecer, eu acho que a todos que participaram dessa web palestra. Muito obrigada também pelo convite de estar aqui, né? Eu agradeço muito esse convite, fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma para a discussão. Eu fico à disposição, caso alguém precisar de alguma, enfim, tiver alguma pergunta depois, futuramente, também estou à disposição.